Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Meu nome é Augusto Crespo, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa saga pela coleção da Thomas Nelson de C.S. Lewis. O livro que a gente vai conversar hoje é esse aqui, ó, A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. É um livro pequenininho, curto, mas ele é bem denso. Eu, quando costumo ler os livros, eu costumo marcar, eu estou no estágio que agora já faço orelha nas páginas, né, tudo mais. Então, para resenhar depois ou para buscar alguma informação fica mais fácil. Mas esse aqui, eu fui pegar ele hoje de manhã para fazer a resenha e eu não tinha marcado absolutamente nada nesse livro. Eu li ele já tem, sei lá, acho que foi antes da pandemia, uns 3, 4 anos. Aí eu fui reler as minhas anotações, as minhas marcações e não tinha nada. Eu aproveitei para ler ele hoje, que é pequenininho, né? Aí o livro foi até bom porque é um livro, apesar de pequeno, ele é bem denso. Ele traz alguns conceitos bem, acho que por conta de ser mais abstrato, né? Então é mais difícil, mas é muito bom. Eu não sou um crítico literário, entendeu? Isso aqui é apenas opinião de um leitor sobre a obra. Então já começa pelo título, né? Abolição do Homem, porque aqui no Brasil, como a gente vem de uma sociedade que foi escravocrata por 3 séculos, a abolição normalmente está ligada a algo positivo, né? Porque a gente associa, pelo menos eu associei logo, associei a palavra abolição como abolição da escravatura, por exemplo. Então, para mim, era uma palavra que tinha uma conotação até positiva, mas nesse livro aqui, a abolição do homem tem uma conotação negativa, porque a abolição é o fim, entendeu? É como se fosse o colapso do homem, a extinção do homem. E aí a gente vai entender por que C.S. Lewis coloca esse título no livro, né? Primeiro, colocação. O homem ele vive sujeito à lei. O homem está sempre sujeito à lei. Isso o difere dos animais. Porque, por exemplo, a abelha. A abelha não tem código de conduta. Não há de se falar entre moral ou ética na conduta da abelha. A abelha é uma abelha, ponto. Tanto é que Sartre vai falar que nos animais a essência precede a existência. E no homem a existência precede a essência. Porque os animais, é uma abelha, independente de onde ela esteja, ela vai ter aquele padrão. O homem não. E o homem, via de regra, ele vive sujeito a leis. E Lewis vai defender que são leis universais. E essas leis universais, elas estão presentes na raça humana, independente da cultura, independente do local, independente da época. São leis universais que vão reger, uma espécie de lei natural que vai reger a conduta do ser humano, e ela é reconhecível por qualquer pessoa, entendeu? Vai entender esses valores. E anular isso para Lewis, anular essa lei natural, como se fosse um retrocesso, como se fosse um retorno ao primitivo, ou algo dessa espécie. Nesse livro aqui, ele vai trabalhar basicamente sobre combatendo a relativização dessas leis naturais que o ser humano carrega em si, né? Eu estou até ouvindo audiolivro, que foi um hábito que eu adquiri ao longo da pandemia, é ouvir audiobooks, né? Às vezes estou lavando uma louça, varrendo a casa, coisas que a gente faz no automático, sempre coloco um áudio para ouvir. E eu estou ouvindo a Sonata Akraster, eu acho que é isso, porque o nome é alemão, né? Então é uma peça. Uma peça não, na verdade uma música de Beethoven, mas também é o título da obra de Lev Tolstói. E nesse livro que eu estou ouvindo, está disponível na internet, domínio público, né? Tem uma parte que eu achei muito interessante, que um dos personagens ele chega à seguinte conclusão. Ele diz o seguinte: o homem é muito pior do que o animal quando não vive como homem. E para Lewis, vou repetir, o homem é muito pior do que o animal quando não vive como homem. E quando o homem não vive como homem, para C.S. Lewis? Quando ele relativiza o valor objetivo das coisas. Quando o homem relativiza certos valores, quando ele relativiza a lei natural, ele entra em colapso. Para Lewis, o homem deixa de viver como um homem quando ele começa a relativizar esses valores. E no capítulo 1 desse livro, o título é um título bem provocante, né? Que se diz Homem Sem Peito. Lewis ele vai fazer uma análise de um livro didático. Enviam para ele, né, um livro didático, ele vai fazer uma análise desse livro. E ele constata que tem um espírito por trás desse livro, e que não é meramente um livro de gramática.
Mas a intenção desse livro seria também produzir em uma nova geração uma determinada inclinação, um determinado estado de espírito. E esse estado de espírito que o livro tenta introduzir inconscientemente, ou de maneira às vezes até mais declarada, né? Teriam ideias dentro desses livros de gramática, mas ideias que depreciam valores tradicionais, entendeu? E isso já, lembrando que Lewis escreve esse livro, ele é publicado em 1943. E para ele, esses valores tradicionais são importantes, porque ele viveu a Primeira Guerra Mundial, ele viveu os horrores da Primeira Guerra, entendeu? Tem um filme que eu vi até recentemente, que eu achei muito interessante, que é Nada de Novo Além do Front, que vai narrar como ele se convive atrás das trincheiras já na Primeira Guerra Mundial, e vai mostrar os crimes hediondos, a barbárie, o horror da Primeira Guerra, e ele escreve esse livro no meio da Segunda Guerra. Então eles têm uma clareza muito grande de como o homem ele se torna bestial mesmo, se torna terrível, se torna um ditador quando ele abre mão dos valores básicos. Por exemplo, não matarás. É um valor, é uma dessas leis naturais que, independente de cultura, independente de local, independente de onde você viva ou esteja, do espaço do tempo, você vai reconhecer que não matar uma pessoa, o assassinato é algo ruim. E quando você relativiza isso, ou quando você, ou qualquer outro valor, quando o homem passa a deixar, e isso é um valor natural que o homem carrega dentro de si, né? Quando você abre mão disso, quando o homem passa a viver impulsionado por instintos, que ele vai tratar isso no capítulo 2, né? Quando o homem vive não por valores, mas por instintos, digamos assim, ele sabe que isso não dá certo. Ele provou na própria carne que isso, ele experimentou e viu que isso gera tragédia. Daí o título Abolição do Homem, né? Que causa muito prejuízo. E por que o nome do título do capítulo 1 é Homem Sem Peito? Porque ele vai falar que, basicamente, o homem sem peito é uma espécie de atrofia, porque o peito seria como se fosse a central das emoções, né? E esses homens sem peito é porque ele é como se tivesse uma atrofia desses sentimentos, nessas emoções, nesses sentimentos que buscam o que é justo e o que é bom. Então eles carecem desses valores. E o Lewis ele vai combater, no capítulo 1, basicamente, o subjetivismo dos valores, entendeu? Porque para ele defende que certos valores são objetivos e são claros e são comuns a toda a raça humana. E o que a gente tem visto é justamente a relativização de muitos desses valores, né? No capítulo 2, o título é O Caminho. Lewis ele vai defender que tem valores que são bons e justos de maneira objetiva. E ele vai levantar um conceito, né, que ele chama de tal. O que é o tal? O tal são princípios práticos conhecidos por todos os homens, e você alcança esse princípio a partir da razão, né? Então, a partir de agora eu vou usar esse termo tal quando eu estiver me referindo a princípios práticos conhecidos por todos os homens, entendeu? E ele vai defender que atualmente há uma tentativa de suplantar esses valores tradicionais, de substituí-los por novos valores, por novos princípios, entende? Ele vai trazer a figura do inovador, né? E o inovador ele vai defender até mesmo uma ética. Se você tira o tal, o que você coloca como base de princípio? Se você tira esses valores tradicionais, o que você vai colocar no lugar disso? Ele vai dizer que o inovador ele vai criar uma certa ética baseada no instinto. E o instinto, né, normalmente é um impulso enrefreado, mas aí, né, você precisaria, o homem passaria a viver não pelos valores, por esses valores, mas basicamente pelo instinto. Aí Lewis ele vai fazer algumas questões. E se vivemos fadados a seguir o instinto, do que vale a educação regular que a gente tem, por exemplo? Se, afinal de contas, você vai viver baseado praticamente nos seus instintos, nos seus impulsos.
E também quando houver conflitos entre esses instintos, quando houver conflito entre esses impulsos, qual vai ser a instância que vai decidir qual deles você vai seguir? Entende? Então ele vai chegar à conclusão de que o tal é uma instância superior, como se tivesse duas pessoas litigando e vão procurar, né, alguém, um juiz, por exemplo, para decidir a causa. O tal, esses princípios práticos, eles são esses valores tradicionais, eles são a instância superior que vai julgar o instinto e vai dizer se aqueles impulsos, aqueles instintos são bons ou não, se eles são justos ou injustos, entendeu? E o inovador, né, no caso, ele vai sempre atacar os valores tradicionais, mas o Lewis ele vai defender o seguinte: se você tira o tal, se você tira esses princípios, esses valores tradicionais, o que você vai colocar no lugar? Qual vai ser o sistema de valor que vai reger? Normalmente o que a gente vê surgir a partir daí são ideologias, mas o Lewis ele vai defender que essas ideologias elas são fragmentos do tal. Uma ideologia é um fragmento do tal, algo que você separa do tal, um princípio isolado, digamos assim, e você foca nesse princípio isolado. A partir daí você gera distorções, né? Porque é apenas um fragmento de um todo. E no capítulo 3, que tem o mesmo título do livro, que é a Abolição do Homem, Deus ele vai partir da seguinte questão: e se você rejeita o conceito de valor? Se você tem um homem que rejeita por completo a questão de viver por princípio, nesse caso ele vai chegar à conclusão de que o bem e o mal eles se tornam vazios, porque a pessoa ela abriu mão disso, desses dois conceitos para viver no vazio, né? Ele fala que sem esses princípios, sem esses valores tradicionais, o homem cai no vazio. O homem para de viver perguntando se isso é bom ou não, e ele passa a viver regido pela máxima do eu quero. Eu quero, o eu se torna o centro da vida dele, então eu quero e ponto. Independente daquilo ali seja, sem fazer um juízo de valor, se aquilo que ele quer é bom ou mal. A pessoa, a partir dela, vive motivada apenas pelo prazer, né? Digamos que seria o hedonismo a última potência. E nesse sentido, essa falta total de referências faz com que a pessoa viva motivada pela força do impulso, basicamente isso. E a isso o Lewis ele vai chamar de pós-humanidade, a pessoa que vive basicamente impulsionada pela emoção, pelo instinto, digamos assim, né? E é como se fosse sem saber, sem parâmetro do que é certo e errado. Se for fazer uma analogia, quando a gente está aqui na Terra, a gente tem uma referência de baixo, cima, leste, oeste. Agora, se você está no espaço, por exemplo, se você está no espaço, um astronauta, você não tem referência, você não sabe o que é em cima, não sabe o que é embaixo, não sabe o que você perde o referencial, entendeu? E isso, se o homem chega nesse estágio, Deus vai dizer que o homem chegou, na verdade, ao seu fim, à sua ruína, porque ele deixou de ser um homem para se tornar qualquer outra coisa. A isso ele vai chamar de pós-humanidade, né? Ele se tornou algo quase que primitivo, digamos assim, mas como a gente falou no início do livro, não se torna primitivo na essência como os animais, porque o homem, quando ele é capaz de fazer coisas pior do que ele um demônio, praticamente, porque Lewis ele viveu na pele, né, o horror da Primeira e Segunda Guerra. Então ele sabe muito bem como o homem se comporta sem princípios. Então é isso, meus amigos. Essa é a resenha desse livro aqui. Ele é muito bom, denso, mas vale a leitura. É porque é pequenininho também, né? Deixa aqui a recomendação. E semana que vem a gente volta com mais uma resenha. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, correções, é só deixar aqui no comentário que a gente pode continuar no bate-papo. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Tchau, nada, tô de volta. É porque eu esqueci de fazer um comentário aqui que é interessantíssimo no livro. Porque no apêndice do livro, C.S. Lewis ele vai trazer alguns exemplos de princípios, né, universais. E lá, cara, ele vai trazer várias leis, vários códigos de vários povos em diferentes espaços geográficos e diferentes épocas, né? Por exemplo, você tem chinês antigo,
essas leis, né, são leis, tem leis referentes à justiça, leis referentes à misericórdia, à boa-fé, enfim, são várias. Então, tem referências aqui dessas leis universais, no caso, em chinês antigo, nórdico antigo, grego, romanos, hindu, babilônico, anglo-saxão, judaico, enfim. Esses princípios que a gente pode pensar que é só judaico-cristão, né? Mas você vê que tem várias leis, entendeu? Ao longo da história, e ele faz esse trabalho que eu achei bem minucioso de pegar exemplos de leis universais e colocar aqui no apêndice do livro. Então vale muito a pena. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o livro também. E é isso, agora sim, vou nessa, até logo, tchau!